Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Sejam bem-vindos a mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, um recado do nosso amigo Vilar. Exatamente, Rafael. O recado é aquele lá. Para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Quanto mais forte o canal, melhor as informações da nossa Polícia Metropolitana da cidade de São Paulo. Para você que já é inscrito, já sabe, né? Vai ali no sino de notificações e fique por dentro na palma da sua mão. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Bom, nesse bloco de consciência política, estamos hoje aqui com o inspetor de divisão Augusto, que também já foi presidente aqui da nossa entidade, do Sindiguardas, né? Tô com a minha colinha aqui, viu, Augusto? Que o Augusto ele foi vice-presidente de 2006 a 2008 e foi presidente do Sindiguardas de 2008 até 2016, né? Então, Augusto, seja bem-vindo. Hoje, o nosso querido Augusto está aqui para poder falar sobre o anúncio dele sobre como pré-candidato a vereador, né? E nós estamos abrindo para ele, assim como abrimos para todos e qualquer guarda civil metropolitano que tiver interesse em futuramente representar a categoria. Augusto, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Eu estou na Guarda Civil Metropolitana há 31 anos. Galguei todos os cargos da carreira, chegando hoje à condição de inspetor de divisão. Fui líder sindical, como vice-presidente, como você mesmo falou, depois presidente. Travei várias lutas em prol das guardas municipais, não só da Guarda Civil Metropolitana, mas em prol das guardas municipais como um todo. Recebi um convite para ser pré-candidato a vereador, aceitei o convite e me coloco exatamente à disposição para debater o assunto, né, da candidatura de vereador dentro da Guarda Civil Metropolitana. Perfeito. É inegável que o nosso querido Augusto, ele é uma figura de representação da entidade, até pelo fato de já ter sido presidente, né? E, naturalmente, a primeira pergunta que eu tenho aqui para o senhor, o Augusto, é por que o senhor quer ser candidato a vereador? Então, desde que eu entrei na Guarda Civil Metropolitana, eu sempre fui um cara contestador. E acabei me candidatando a primeira vez para presidente do sindicato, não sendo eleito, ficamos em segundo lugar. Depois conseguimos fazer a união de vários grupos e cheguei à condição de vice-presidente. Na sequência, coloquei meu nome para compor uma chapa encabeçando como presidente, fomos eleitos. E durante o meu mandato de presidente do sindicato, nós tivemos várias lutas no sentido de consolidar benefício para a Guarda Civil Metropolitana, como também para as guardas municipais como um todo. Então, entendo que esse convite veio num momento oportuno, pois precisamos resolver de uma forma definitiva a questão da Constituição, o artigo 144. E eu sinto que este é o momento adequado. Tenho forte ligação com o governo que aí está, o governo federal. Estou no Partido dos Trabalhadores desde 83, conheço todas as figuras importantes dentro do PT. Quando das negociações para a elaboração da 13.022, fiz parte do grupo de trabalho e depois trabalhei no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, para que fosse aprovado. Então, eu acho que sou uma pessoa qualificada e que tem condições de contribuir muito para solucionarmos de uma forma definitiva a questão da inserção no artigo 144 da Constituição brasileira. Perfeito, Augusto. O que o senhor acha de um movimento que tem acontecido nos últimos tempos, né, da militarização das guardas, né, os preceitos militares dentro das guardas municipais e, consequentemente, o que o senhor também acha sobre a desmilitarização das polícias militares? Olha, Rafael, ótima pergunta. Em 2009, participamos da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública. Tínhamos forte oposição da Polícia Militar no sentido de garantir avanços na legislação para as guardas municipais. Nos aliamos ao movimento que estava propondo a desmilitarização, inclusive foi aprovada na Conferência Nacional, infelizmente não foi dada continuidade no assunto, mas felizmente foi dada continuidade ao assunto de regulamentar o parágrafo 8º do artigo 144, que culminou com a Lei 13.022. Já está passando do momento de se discutir a desmilitarização.
As polícias militares é o último resquício da época da ditadura. Nós não podemos conviver com uma instituição que diz que faz segurança pública, que significa dizer segurança das pessoas, mas que os seus trabalhadores não têm direito a se organizar, não têm direito a reivindicar, não têm direito a se manifestar. É uma coisa muito arcaica em pleno século XXI. Poucos são os países que ainda têm esse modelo de polícia militar, e normalmente esses países que têm ainda é países que têm um autoritarismo muito forte dos seus governos. Então, devemos discutir a desmilitarização não só da polícia militar, mas também das guardas municipais. As guardas municipais têm que ser uma instituição realmente civil e que esteja aí para servir à sociedade e não aos seus comandantes, às vezes de uma forma arcaica. Exatamente. Sobre essa questão da desmilitarização, né, e dos preceitos militares dentro das guardas, né, eu gostaria até de dar um exemplo, né, que é a nossa realidade aqui na Guarda de São Paulo. Por exemplo, a continência, né? Objeto tão polêmico aí nos grupos de guardas, né, Augusto? Né? Sobre a questão da obrigatoriedade, né? Há quem diga, por exemplo, que a continência é o cumprimento do guarda, e aí cada um pensa de uma forma, né? Eu, particularmente, penso que é um preceito militar, sim, porque se fosse cumprimento, ela não partiria do subordinado para o superior, partiria de quem está entrando no ambiente, de quem estivesse entrando no ambiente. O que você pensa sobre? Olha, Rafael, quando nós estávamos elaborando a 13.022, foi debatido exaustivamente essa questão da continência. Efetivamente, é uma estética militar. Não adianta falar que não, pois é uma coisa bem típica de militares. E você aborda com precisão essa questão do subordinado ter que fazer esse movimento para o seu superior. O chato é que, às vezes, o seu superior se sente tão superior que não responde. E aí fica uma coisa estranha. Eu, dentro da carreira da Guarda Civil Metropolitana, inspetor de divisão, eu não tenho dificuldade nenhuma em me dirigir a um subordinado meu, bom dia, boa tarde, boa noite. Se também preciso for, eu faço a continência para ele. Eu acho que tem que ser discutido a questão da continência, tem que ser discutida a questão da barba. Eu não concordo, por exemplo, que guarda não possa usar barba. Estabeleça um padrão de barba, mas tem que ser. Tem que ser liberado porque nós somos civis, nós não somos militares. Então, essa questão da continência acaba sendo realmente uma ferramenta de opressão do superior para o seu subordinado. Perfeito, Augusto. Quando o senhor, ainda presidente do Sindiguardas, né, trabalhou arduamente, o que trouxe a conquista, né, do plano de carreira, que foi e é o melhor plano de carreira de todos os tempos dentro da Guarda Civil Metropolitana. É importante frisar isso, né? Já no primeiro ano, já promoveu mais pessoas do que todas as carreiras juntas, né? Isso sem contar nos demais anos, né? Então, o senhor participou na criação da lei. O que o senhor pensa sobre as mudanças que a legislação, a nossa estrutura tiveram, principalmente no que diz respeito à diminuição de vagas dentro dos níveis da carreira, principalmente trabalhado por aqueles que outrora foram beneficiados? Eu considero um retrocesso. O plano de cargos e carreira foi negociado, foi discutido exaustivamente. Nós pesquisamos muito para chegarmos à lei que estabeleceu no plano de cargos e carreira. Lamentavelmente, aquelas pessoas que foram beneficiadas, quando chegaram no topo, buscaram um meio de tentar evitar que outras pessoas chegassem também ao topo. E se nós pegarmos que a nossa carreira é piramidal, hierarquicamente falando, significa dizer que vai chegar um momento que não haverá mais movimento. E isso demonstra o retrocesso, porque foi promulgado em 2015, nós estamos em 2023, todos os anos tivemos promoções, em todos os níveis. E talvez o ano que vem, talvez não, é certeza que o ano que vem alguns níveis já não tenha. E vai chegar um momento que vai realmente trancar a possibilidade de se movimentar em qualquer nível. Eu fiz uma fala recentemente apontando isso e as pessoas entenderam que eu estava defendendo tão somente o meu interesse. Não. Fechou o nível 4, significa dizer que o nível 3 não se mexe, nível 2 não se mexe, nível 1 também não se mexe. Então, foi casuísmo e precisamos rever essa questão. Porque a Guarda Civil Metropolitana tem que ter uma carreira que leve as pessoas a acreditar na ascensão dentro da instituição para poder estudar, evoluir, porque senão vai chegar um momento que as pessoas não vão se sentir motivadas e vão acabar procurando outras coisas, principalmente os mais novos que estão chegando e que têm uma boa formação.
Sim, sobre essa questão também é importante fazer um lembrete aqui para o efetivo, né, Augusto? Que em uma determinada promoção vertical, se eu não me engano, foi a de 2021, que a gente teve por volta de 17 vagas para classe distinta, né? Essas vagas, foi até por intermédio do ofício do Sindiguardas, a secretaria tinha apresentado, como ela faz anualmente, né, as vagas em cada nível, né? E justamente por conta do efeito cascata que apareceram, abre aspas, né, não apareceram essas vagas, né? Que é disso daí que você está se referindo, né? Então, Exatamente. quando você poda lá em cima, você tem uma diminuição do efeito cascata. Então, se fosse hoje, por exemplo, talvez aquelas vagas de classes distintas não teriam ou teriam muito menos do que naquela oportunidade, né, Augusto? Rafael, e assim, tem uma coisa muito triste, para não dizer grave nessa situação, é que onde está represada a quantidade de pessoas que já pode se aposentar e não o fazem é exatamente no nível 4. O que significa dizer que eles permanecem na ativa, não permitindo que quem está abaixo ascenda na carreira e possibilite exatamente esse movimento, né? Então, precisamos rever realmente essa questão. Perfeito. Augusto, nas últimas semanas, né, aconteceram alguns debates, alguns até calorosos, em grupos aí por aí fora, né? Todo guarda tem um grupo, pelo menos um grupo, né? E aí já se inicia-se um debate de possíveis representantes da categoria, seja na modalidade solo, individual, né? Como é o tradicional, e seja na ferramenta nova, né? Que foi inicialmente criada aqui no município de São Paulo, né? Pelo PSOL, que é a ferramenta do mandato coletivo. O que o senhor pensa sobre um possível mandato coletivo para representar os guardas civis metropolitanos? Eu vejo com bons olhos, só que eu tenho uma preocupação. O mandato coletivo tem que ser uma construção. Eu parto do princípio, se nós quisermos ter um mandato coletivo, nós temos que pensar o quê? Na distribuição geográfica da guarda. Primeiramente, nós temos que pensar em contemplar Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste, Zona Centro. Porque se nós falarmos em um mandato coletivo e tirar todo mundo do mesmo local, não é coletivo. Só tem um nome, mas não é coletivo. Então, eu entendo que devemos ampliar esse debate. Eu não estou fechado para o debate da candidatura coletiva. Coloco meu nome como pré-candidato, mas também aceito fazer o debate da candidatura coletiva, como aceito fazer qualquer debate relacionado ao tema candidato a vereador representando a Guarda Civil Metropolitana. Parto do princípio também que quem for candidato encabeçando essa chapa, mesmo coletiva, tem que ter identidade com a Guarda Civil Metropolitana. Tem que deixar bem claro que é Guarda Civil Metropolitana. Se é uma candidatura coletiva da Guarda, a identidade tem que ser Guarda Civil Metropolitana. Perfeito. Até dentro dessa questão do mandato coletivo, o que o senhor pensa, inclusive isso é um questionamento que os guardas fazem nos grupos, com relação a partido. Não é quem fala partido A, partido B, né? Eu particularmente penso que o partido, na verdade, ele só serve como uma ferramenta, né? Porque hoje não tem como você ser candidato sem estar atrelado a um partido, né? Mas evidentemente que dentro de um mandato coletivo vão ter pessoas que têm um viés mais para um lado, mais para o outro, que vai ter que ceder, né? Sobre isso, o que o senhor gostaria de falar? Boa pergunta, porque no início do meu áudio que eu soltei, eu sei que as reações foram: eu não voto no Augusto porque ele é de esquerda. Olha, Augusto tem coerência. Augusto está no PT desde 83, mas o Augusto nunca utilizou o PT para se dar bem. O Augusto sempre utilizou os contatos que tinha dentro do PT para angariar conquista para o segmento de guardas municipais. Porque se eu for elencar as conquistas, eu vou elencar aqui as conquistas que eu participei, foram todas em governos do PT. Eu não estou falando que é perfeito, que é o melhor, não. Dentro de uma candidatura coletiva, nós temos que deixar de lado a questão de religião, a questão de sexo, de gênero, a questão ideológica. A ideologia é uma só: Guarda Civil Metropolitana. Se chegarmos ao consenso que aquele colega que vai sair encabeçando a chapa é de um partido de direita, acabou o assunto de esquerda ou direita. Nós só temos um único objetivo: Guarda Civil Metropolitana. E aí, eu já aproveito, Rafael, para falar o seguinte: nessa construção de uma candidatura coletiva, ela passa também por um debate até com a região metropolitana de São Paulo, buscando guardas que vão se candidatar lá, para que possamos estar fazendo o debate aqui dos nossos que moram nos outros municípios, votar nesse guarda,
e ele lá fazer o debate com aqueles guardas que moram no município de São Paulo votar no nosso candidato. Então, é um movimento que precisa ser ampliado o mais rápido possível, porque o tempo urge, correto? Então, eu não vejo nenhuma dificuldade para debater nenhuma candidatura a questão do viés ideológico. A minha camisa é azul e é ela que me dá a dignidade que eu tenho hoje em 31 anos. Augusto, voltando um pouco nessa questão da carreira da Guarda Civil Metropolitana mesmo, né? Também recentemente nós tivemos uma mudança, né, na estrutura da nossa carreira, que a gente saiu do regime que anteriormente era e ainda é, porque ainda tem pessoas nele, né, que é dos vencimentos, e passou-se a grande maioria para o regime de subsídio, que foi a Lei 17.812, né? O que você pensa sobre essa questão? Até porque essa pergunta eu penso que é importante, né? Porque lá no passado tiveram algumas falas do senhor e de outras pessoas também nesse sentido, né? Que talvez possa ter dado um entendimento não correto, né? Com o que as pessoas estão veiculando. Veja bem, no primeiro momento, essa mudança que aconteceu foi muito boa para os nível 1, mas nem 100%, porque tinha muitas pessoas no nível 1 que estavam para pegar o seu quarto quinquênio, a sexta parte, é quando o servidor consegue dar um salto para ter um ganho salarial considerável. No decorrer do tempo, muitos desses jovens que entraram na guarda, pessoas que já estão na guarda, que têm menos de 10 anos, vão perceber que a situação fica difícil. Por quê? Pode ser que tenhamos aumento todos os anos na faixa de 5%, beleza, repõe a inflação. Mas quando for menos do que isso, a inflação corroer esse salário. Você não ter quinquênio, você tem a mudança de letra com menos de 10%, como era antigamente, você não ter a sexta parte. Então, é preocupante com o futuro dessas pessoas que aí estão, que não tem quinquênio, que não tem sexta parte. Eu, 31 anos de guarda, eu tenho meus quinquênios, eu tenho minha sexta parte, eu tenho um salário relativamente bom em relação aos restantes da minha categoria que estão abaixo de mim. Mas no decorrer dos anos, nós teremos séria dificuldade, principalmente levando em consideração que se não tivermos a perspectiva de sermos promovidos, né, aquelas pessoas não serem promovidas, CE, CD, subinspetor, inspetor, não tem mais nada de atrativo para a Guarda Civil Metropolitana permanecer, a não ser uma mudança de letra de 5%. Perfeito. Até dentro dessa questão do subsídio, eu queria estender só mais um pouquinho, Augusto. Essa não necessariamente atrelado ao regime de subsídio, né? Mas nos últimos tempos nós tivemos um aumento da gratificação de exercício de funções em regiões estratégicas, né? Que hoje está por quase R$2.000, vamos arredondar aqui, 1.900 e alguma coisa, né? Quase R$2.000, né? Que inicialmente nós, como entidade representativa dos trabalhadores da Guarda Civil Metropolitana, dos policiais, nós entendemos que qualquer ganho é bom para o servidor, mas para aqueles que não recebem, né? Inicialmente a gente identificou que começou a aparecer alguns pontos dentro da instituição inclusive de assédio, vamos colocar assim, um assédio de certa forma financeiro, né? Porque assim, é dessa forma, né? Quer, se não quiser eu te mando lá para aquela inspetoria que não tem nada. O que você pensa sobre isso? Veja bem, a mesma visão que você tem, eu tenho em relação a essa questão do assédio. É de conhecimento de várias unidades aí em que as pessoas vou dar até nome, inspetores, fazem falas tipo, se você não fazer o que eu mando, eu te removo daqui. Existe também o outro lado, faz o que eu mando, que eu te mando para lá. É uma coisa muito complexa porque nós estamos falando de serviço público. Todo e qualquer ganho é sempre bem visto. Agora, a situação ela é muito complexa porque eu estou em Aricanduva Formosa que não tem nenhuma gratificação, mas eu já vim por cento apoiar. Eu estou em Aricanduva Formosa que não tem nenhuma gratificação, eu vou trabalhar na cidade de Tiradentes, no Pancadão, também sem nenhuma gratificação. Então, tem que ser revista essa situação para garantir para que todas as unidades da Guarda tenham algum ganho, alguma gratificação, para nos colocar em pé de igualdade. Não mato vaca porque tem carrapato. Eu faço a correção, aplico veneno para matar o carrapato. Então, a administração pública precisa rever essa questão e rever, não estou aqui defendendo que diminua,
R$ 2.000 era o ideal, é o ideal, R$ 2.000, seja para a área central, 1.500 para outra, 1.000 para outra, 500 para outra, mas tem que ter, perfeito? Perfeito, Augusto. Augusto, eu percebo que você tem algumas anotações, né? Aham. Alguns pontos específicos que o senhor gostaria de tocar, né? E eu vou abrir agora um espaço para que o senhor possa colocar, externar os seus pensamentos, né? Perfeito, Rafael. Eu, enquanto representante de guardas municipais, né, Guarda Civil Metropolitana, antes mesmo de chegar ao sindicato, eu já estava lutando. Em 2002, eu fiz um acordo político com o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh para que resolvesse o nosso problema de porte de arma. O guarda tomava porte ilegal de arma direto, fazendo o bico. Nós fizemos um acordo e ele falou assim: você me apoia e você quer o quê? Eu falei: eu quero que você resolva o porte de arma para a Guarda Civil Metropolitana. A maioria da guarda, antigo e novo, não sabe que antigamente nós usávamos arma através de uma portaria, a portaria 26 do governo Mário Covas, que era uma concessão à empresa de vigilância municipal, que era da forma que nos tratava. Tinha uma lei 9.437 de 94 que não falava de guarda municipal. Essa lei tratava de porte de arma. O meu acordo, junto com o comandante Menezes, o inspetor Carmo, Radmacher, Honorato, com o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, surgiu o Estatuto de Desarmamento, que nos concedeu o porte de arma, mas mesmo assim, na época, o secretário Ortega não queria permitir esse porte de arma. Quando nós chegamos à condição de sindicalista, eu negociei juntamente com o deputado e com o ministro Márcio Tomás Bastos, em uma audiência em Brasília, para que fosse feita uma portaria, a portaria 365, estabelecendo que o guarda podia andar armado 24 horas em qualquer município do estado de São Paulo. Inclusive, o presidente Lula baixou o decreto 5.187, acabando com o limite territorial do porte de arma de guarda municipal. Então, desde 2002, eu posso falar da Lei 10.826, a Portaria 365. Em 2009, participei da Conferência Nacional de Segurança Pública Municipal, sendo o mais votado. Na estadual, sendo o segundo mais votado, fui para a Conferência Nacional, que culminou com a aprovação da diretriz de regulamentar o parágrafo 8º do artigo 144. Participei do grupo que elaborou essa 13.022 e depois atuei no Congresso Nacional para que fosse aprovada a 13.022. Conduzi as negociações junto ao governo Haddad para a Lei 16.239, que foi o nosso plano de cargos e carreira, que foi um avanço, inclusive servindo de modelo para outros sindicatos de guardas municipais e até dentro do âmbito municipal, discutindo como se deu essa questão de não ter mais que descontar o vale-refeição quando o guarda folgava, atividade física, que hoje estão querendo acabar com a atividade física. Então, nós temos um plano de cargos e carreira que possibilitou promoções todos os anos. Negociei para que houvesse concurso de 1.000 guardas novos no governo Haddad. Então, por isso que eu quero ser vereador. E, sendo vereador eleito, nós vamos atuar junto ao governo federal, pois conheço vários ministros, vários deputados, vários senadores, para que possamos, de uma forma definitiva, consolidar as guardas municipais no artigo 144 da Constituição brasileira. E no âmbito municipal, eu acho que muito importante é estabelecer um valor de 3% do orçamento para a Secretaria de Segurança Urbana, mas para a Secretaria de Segurança Urbana, não para a Defesa Civil, não para a Junta de Serviço Militar, para investir na Guarda Civil Metropolitana. E quando eu falo Guarda Civil Metropolitana, eu estou falando em investir no homem e na mulher. Aqui, nós vamos encerrando este bloco da consciência política, né? Vou aproveitar, primeiramente, agradecer a presença do nobre Augusto, inspetor de divisão lá da Aricanduva Formosa, né? Então, você que quiser mandar uma pergunta lá para o Augusto, lá, já sabe onde encontrá-lo, né? Acredito que a grande maioria das pessoas também tem seu número, né? Nas redes sociais também por aí, né, Augusto? E também aproveitar a oportunidade e estender o convite aos demais guardas que se sentem capazes em representar a categoria no âmbito municipal como um futuro vereador, né? Augusto, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz em estar aqui na casa, que eu tenho muita identificação. Me sinto parte dessa diretoria, pois acredito no trabalho de vocês e agradeço.
Neste bloco aqui, nós vamos fazer um complemento, né, do nosso programa passado, que nós tivemos a presença ilustre aqui do nosso comandante-geral da Guarda Civil Metropolitana, né, o ISH Pito, né, sobre uniforme. E o Márcio tem um informe do uniforme. É isso mesmo? isso, Vilar. Vamos lá. A gente até tratou, inclusive, com o comandante Agapito sobre o uso da jaqueta, né? Sim. Se o guarda não tivesse jaqueta, por exemplo, se ele autorizaria a utilizar o sobretudo. O comandante falou que primeiro ele faz o pedido da jaqueta. Se realmente não for paga, faz o pedido de uso sobretudo que vai ser analisado, né? Por que eu tô falando desse assunto jaqueta? Porque alguns colegas, principalmente os que se formaram agora, saíram sem jaqueta, né, da academia de formação. E a gente acabou de receber uma notícia do comando geral. O subcomandante nos passou uma ordem de serviço, acho que é 484, que é para apresentar esse pessoal e pegar a jaqueta, porque já chegou a jaqueta. Show. Então já chegou a jaqueta, vai ser Paga, né? paga, vai ser entregue aos efetivos para que eles não passem frio. A gente já está numa temperatura fria mesmo, né? E uma outra questão, ô Vilar, diz respeito ao colega que está nas unidades, já é o mais antigo, que ele fala assim, pô, Márcio, bastante gente entrou em contato Sim. comigo e fala assim, como é que você tá falando de uniforme? Eu não recebi nenhuma peça, eu não recebi nada e tal. E eu posso falar, isso é gestão local da sua unidade. Posso falar, sabe por quê? A DAI tem uniforme. Pagou pra mim. Vilar, eu não pedi. Eu não pedi. O diretor da DRH, Humberto, foi lá, pegou o efetivo todo que é subordinado a ele, fez a planilhinha lá, mandou pra DAI, a DAI forneceu o uniforme pra todo mundo. Eu que não uso uniforme, estou aqui afastado pelo sindicato, recebi o uniforme, então a DAI tem uniforme. Sim. Se não chega no colega que está na unidade, é porque tem um problema de gestão local. Sim. Não é falta de uniforme, é problema de gestão local. Ou o chefe não está fazendo o pedido da forma correta, ou algum problema está tendo aí na comunicação entre DAI e unidade. O que nós recomendamos a você que está nesse caso? Faça por escrito. Solicito calça tamanho tal, solicito camisa tamanho tal, solicito camiseta no tamanho tal, borzeguim, coturno, se for o caso, solicito cobertura, solicito. Fecha o seu relatório, assina, protocola na unidade e fica com uma cópia. Porque se for negado esse material para você, você vai mandar esse relatório para a gente e a gente vai tratar lá com o Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana o que aconteceu se tem uniforme e não foi fornecido para você. Exatamente. Né? Então, esse é um problema que não está na gestão, está na gerência local ali da unidade, tá? Não recebeu o uniforme, amigo? Faz o pedido, fica com uma cópia do protocolo, porque nós vamos fazer esse protocolo chegar ao comando geral para entender o que aconteceu, que a sua unidade não está te fornecendo uniforme. Inclusive, Márcio, para a resposta negativa, né, você pediu lá e não recebeu. Uhum. Então, vamos lá dar um exemplo lá que o policial tem uma peça de uniforme antiga, ou um uniforme que ele mandou fazer, obviamente que está nas cores da guarda, né? Uhum. Não pode vir com aquele azul limão, é óbvio, né? É o básico do básico, né? Então, mas ele mandou fazer, por exemplo, que nós estamos tendo uma celeuma lá com o negócio do hipstop, né? Isso, Pode, não pode, enfim e tal. Então, ou seja, fez o pedido, não recebeu, você tem um uniforme lá que é hipstop, você vai usar o quê? O que Vai usar tem? hipstop, ué. É. Você pediu para a administração, ela não te deu. Você quer permanecer trabalhando, você quer fazer sua DEAC, você vai usar esse daí, né? E respaldado pelo seu pedido de que uniforme. você fez lá. Mas eu tenho certeza que a partir de um pedido desse por escrito, havendo a peça lá no DAI, vão destravar e a coisa vai acontecer, né? Isso, exatamente. É essa a ideia, é motivar, Sim. né? Pegar o relatório e fazer com que o relatório faça as coisas andarem, né? Eu Sim. tive numa unidade da Leste, Vilar, e eu escutei a coisa mais absurda do mundo. Que tem uma planilha. Como o Supre está centralizado na DAI, Sim. as unidades trabalham com planilha de Excel. E aí o servidor lá pegou e mandou a planilha de Excel para a DAI, fazendo requisição de determinado uniforme para determinado servidor. A DAI falou assim, olha, se você pedir o que não tem, você vai ser comunicado disciplinarmente. Isso é absurdo. Porque você tem que pedir o que tem e o que não tem. Como é que a DAI, como é que a Suplan vai fazer compra se ela não sabe que acabou? Se eu não sei que não tem, se eu puno quem pede o que não tem, como é que a Suplan vai saber que o material não tem? Aí quando a gente vem aqui no sindicato e fala assim, ó, não tem protetor solar. Aí eles vão falar assim, mas não tem nenhum pedido. Não tem pedido porque a DAI pune quem pede. Exatamente. Pede o que não tem. Exatamente. Assim, eu vou querer entender, eu vou até visitar a DAI lá depois, o inspetor superintendente Márcio, que é meu xará, para entender o que aconteceu nesse caso. Porque não é possível
que se puna alguém que peça um material que não tem. Se você está pedindo que não tem, é justamente para motivar a compra. Exatamente. Né? A não ser que seja o meio que esteja, né? Ó, o meio de pedir não é esse, talvez seja isso, mas eu vou ter que visitar a DAI lá para entender, porque é um absurdo falar em punir alguém porque tá pedindo alguma coisa que não tem. Né? É contra a lógica da administração pública. Com certeza. Né? Mas faça o que a gente recomenda. Policial, faça o pedido do seu uniforme. Tá faltando cobertura? Faça o pedido da cobertura. O pessoal da IAMO que usa capacete, faça o pedido de capacete, faça pedido de material completo. Se não for fornecido, se a resposta vier aqui, ó, é negativo, não vai ser fornecido, não tem tal, você vai mandar aqui para o sindicato e a gente vai fazer esse relatório chegar no comando geral para que o seu uniforme seja fornecido. Lembrando que servidor nenhum, trabalhador nenhum é obrigado a sujeitar ao trabalho sem estar devidamente equipado. Né? Então, vamos partir dessa regra aí. Se você não está devidamente equipado, ninguém pode te obrigar a trabalhar, e muito menos cobrar. Exatamente. Né? Muito menos não cobrar. forneceu, como é que vai cobrar? Aliás, deixa eu dar uma pitadinha aqui na IAI, porque achei que a IAI tá com uma... Eu não sei nem como é que chama aquele negócio, mas é um negócio que vai no ombro lá, no braço, que é escrito IAI. Sim, dístico, sei lá. Não sei o nome. Eu também não sei. Insígnia, dístico, não sei. Uma voltinha lá, né? Isso. É novo, né? É novo. A prefeitura não comprou esse negócio ainda. Não. Tá certo? Ó, se não comprou, e aí? Vou falar uma coisa pra vocês. Não exige que o servidor compre não, viu? Exatamente. Não exige. Ou então, pega o grupo de IS que tá na unidade, faz uma vaquinha entre vocês e compre pros servidores. Né? Vocês ganham mais do que todo mundo. Então, faz uma vaquinha entre vocês lá e compra pra todos os servidores. Agora, exigir que o guarda compre uma coisa que acabou de ser criada, que não foi paga ainda pela administração, se continuar exigindo, a gente leva isso pro prefeito. E outra coisa, hein, Márcio? Para os policiais da IAI sindicalizados, nosso departamento jurídico aqui está à disposição. Né? Se você for cobrado indevidamente, né, vamos chamar de um abuso de autoridade, né? Porque se eu mando você parar de respirar, eu estou abusando da autoridade. Olha, para de respirar, senão eu vou te comunicar, hein? É um abuso de autoridade. Então, se tiver algum abuso de autoridade, se tiver algum assédio, o nosso departamento jurídico está aqui à sua disposição. É isso aí. Márcio, nós vamos fazer um bloco aqui, que é quase uma reprise, né, de um bloco que nós fizemos há um tempo atrás, mas o porquê disso, né? Houve um áudio, né, que eu acho que a maravilha da internet é justamente isso, né, a gente poder acessar as coisas, encontrar aquilo que a gente precisa com certa facilidade, né, usando a internet, contudo, né, assim como um bisturi salva vidas, em mãos erradas dá problema, né? Então alguém pegou um áudio seu aí, disparou em alguns grupos, né? Isso criou uma certa instabilidade aí no pessoal com relação à aposentadoria. Por isso nós vamos fazer um bloco novamente aqui, né? Para dar uma relembrada, vamos chamar assim, né, meu? Justamente, Vilar, é um áudio de dezembro de 2021. Então, logo foi aprovada a emenda 41 do município de São Paulo, que é a reforma previdenciária. Eu gravei um áudio fazendo um resumo da lei da emenda 41, né? Que trazia novas regras de aposentadoria. E na ocasião do áudio, a lei ainda não estava regulamentada, o decreto 61.150, ele saiu lá em março de 2022, então ele trouxe algumas pequenas alterações. Aquele áudio eu gravei falando sobre a lei, né? As novas regras de aposentadoria ficaram duras, falei sobre a regra de pensão que ficou duríssima e tal. E assim, como um áudio circulou novamente e o pessoal voltou a fazer perguntas, acho que nada mais atual do que a gente falar novamente, né, das regras esse espaço aqui para isso. Das regras de aposentadoria, relembrar as regras de aposentadoria e fazer de uma forma que o próprio colega que assista, ele consiga fazer o próprio cálculo de aposentadoria. Sim. Né? Então, primeiro a gente tem que saber, existe uma regra geral de aposentadoria que serve para qualquer servidor municipal do município de São Paulo. Sim. Para quem ingressou antes, para quem ingressou depois, para quem vai ingressar ainda no município de São Paulo, que é a regra que a gente chama de regra geral. Essa regra de aposentadoria, Vilar, ela prevê que o servidor, para se aposentar, o homem tenha que ter 65 anos de idade, a mulher tenha que ter 62 anos de idade. Sim. Ambos os casos têm que ter 25 anos de contribuição, ambos os casos têm que ter 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Sim. Essa é a regra geral. Para alguns colegas que são mais antigos, ela ainda se encaixa por causa dos 10 anos de efetivo exercício.
Tem colega que ingressou, Vilar, lá em 2004, 2006, 2008, e ele já tem a contribuição, porque ele já trouxe de fora, mas ele não atinge ainda os 20 anos de efetivo exercício. Exato. E já passou de 60. E aí, o que compensa mais para ele? Esperar os 20 anos de efetivo exercício chegar nos 70, 68, 69, ou pegar essa regra aqui e se aposentar com 65? Ele tem que fazer o cálculo. Exatamente. Né? Aí ele faz o cálculo para caso ver a se caso, né? Exatamente, para ver se essa regra aqui ela é mais benéfica. Mas a regra geral é isso. Homem, 65 anos, mulher, 62 anos. Ambos os casos têm que ter 25 de contribuição. Lembra que antigamente era 30 Sim. ou 35, diminuiu para 25 para ambos os casos. Sim. 10 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Tá? Uma outra regra que ela é geral também é para aposentadoria para pessoa com deficiência. Sim. Essa regra para pessoa com deficiência, ela, depois que saiu a lei, saiu a regulamentação do decreto 61/150, ele deixou mais amplo, porque a lei estava meio que dúbia a coisa lá. A gente não sabia se a contribuição era contribuição com deficiência ou se era contribuição geral e incluído nesse tempo a deficiência, né? Sim. E aí o decreto deixou delimitado dizendo que é contribuição geral. Se você tiver, por exemplo, 24 anos de contribuição e um com deficiência, você pode se encaixar na regra, desde que você tenha lá Sim. os 25 anos, né? Essa regra de aposentadoria com deficiência, ela vai precisar de 25 anos, no caso do homem, 25 anos de contribuição, se a deficiência for grave, 29 anos de contribuição, se a deficiência for moderada, ou 33 anos de contribuição, se a deficiência for leve. Né? E no caso da mulher, 20 anos de contribuição se a deficiência for grave, 24 anos de contribuição se a deficiência for moderada e 28 anos de contribuição se a deficiência for leve. Qual que é o problema dessa regra? Inclusive, eu conversei bastante com um colega lá da CETEL essa semana, porque nas regulamentações, do decreto 61/150, na portaria do IPREM número 3, ela fala que uma comissão multidisciplinar do IPREM é quem vai avaliar se a deficiência é grave, moderada ou leve. Sim. Essa comissão não existe ainda. Isso é um problema. Essa comissão não existe ainda. Então, basicamente, eles estão aplicando só a da leve, que é 33 anos. Como não tem nenhuma previsão de contribuição maior do que 33 anos, Sim. se o colega chegar lá e ele tem 33 anos de contribuição, independente qual que seja a deficiência dele, eles vão ou pagar o abono de permanência ou se aposentar conforme o pedido do colega, né? Sim. Então, o IPREM está em mora com essa comissão que eles têm que formar para dizer qual que é o tipo de deficiência, qual que é a classificação da deficiência, né? Como eu conversei com um colega da CETEL, você que é deficiente, tem uma deficiência e quer fazer esse pedido de aposentadoria, a forma de mover a máquina é pedindo. Exatamente. Porque quando você fizer o pedido, olha que interessante, o IPREM não pode negar a aposentadoria e falar, por exemplo, que a sua deficiência não é grave. Sim. Porque se ele falar isso, ele está classificando. Exato. E para ele classificar, ele tem que ter a equipe lá. Exatamente. Então, a forma de movimentar a máquina é fazendo o pedido, né? E aí caiu um pedido, 2 pedidos, 3 pedidos, 4 pedidos, 5 pedidos. Daqui a pouco, a própria gestão vai falar assim, IPREM, forma a Se comissão. mexe aí, né? Forma a comissão. Mas vamos lá. Para o colega que não tem deficiência e para o colega que achou que 65 anos de idade é uma data muito avançada, não quer se aposentar com tanta idade, Sim. nós temos 3 regras de transição que permitem uma aposentadoria diferenciada. A terceira a gente nem trata muito porque é a aposentadoria por insalubridade. Essa precisa comprovar a insalubridade, ela é um pouco mais complexa. É possível para nós? Sim. Mas é um pouco mais complexa, né? E é uma regra geral também que tem lá no decreto 61/150. Agora, a transição 1 e a transição 2 são interessantes. Vamos lá. A primeira transição, a transição 1, que a gente chama transição 1 porque ela está no artigo 29, inciso 1 da lei, né? Sim. Aí a gente chama de transição 1. Ela prevê que é possível, deixa eu ver aqui minha colinha, reduzir a idade, no caso do homem, de 65 para 62. E no caso da mulher, de 62 para 57. Sim. Então é uma redução melhor, né? Considerável. Só que essa daqui é aquela regrinha de ponto, que fala assim, ó, você tem que ter tanta idade, tanto de contribuição, e o número de pontos vai aumentando ano a ano, né? Sim. No ano de 2023, nós estamos em 100 pontos para homem e 90 para mulher. Então, você tem que somar idade mais contribuição. Deu 100 pontos? Beleza, já é suficiente para pedir a aposentadoria. No caso da mulher, deu 90 pontos? Beleza, Pedir. já é suficiente para pedir aposentadoria. Lembrando que o homem tem que ter no mínimo 62 e a mulher no mínimo 57. Agora, qual que é o problema dessa regra? Ela permite reduzir a idade
que é de 65, ela cai para 62, no caso da mulher de 62, cai para 57. Só que ela tira a paridade. É incompatível com a paridade. Exatamente. Se optar por essa regra, já sabe que não tem E eu paridade. acho que integralidade também, se eu não me engano. Tira a integralidade. Ela tem um Sim. cálculo aqui que ela pode chegar a 100%. Sim, O cálculo dela pode chegar a 100%, mas 100% da média. sim. Não é aquele 100% do último salário. Exatamente. Então, ela é uma regra assim, diminui a idade, mas tira Requer benefício. que aqueles nossos policiais que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003 pensem muito bem Isso. o que vai fazer, porque é uma tomada de decisão pro resto da vida. Né? Exatamente. Para quem ingressou a partir de 2004, né, não tem muito nem o que considerar. Se conseguisse exatamente. encaixar nessa regra, pede e maravilha. Sim. Essa regra, usando eu como exemplo, essa regra aqui da transição 1, ela joga a minha idade para 64. Ela já reduziu 1. Sim. Né? Eu fiz o cálculo nela quando o meu fator vai dar 105. Quando eu chego no 105, eu tô com 64 anos de idade. Sim. Que eu vou estar com 64 de idade, 41 de contribuição. Eu consigo me aposentar. Né? Então, ela já melhorou um pouquinho da regra geral, né? Menos dolorosa. E tem a transição 2, que não, no meu caso, não se aplica, porque infelizmente ela aplica um pedágio e o pedágio me lasca, né? Mas ela resolve o problema de muita gente. O seu Muita pedágio gente é da mesmo. imigrantes, né? É. Caro pra caramba. Eu acho que não tem outro mais caro, viu? Caro pra caramba. O meu pedágio é o da imigrantes. A transição 2, ela é uma regra que ela vai pegar o seguinte, ela vai pegar a data 18 de março de 2022, 18 de março de 2022, e vai contar o seu tempo de contribuição naquela data. Aí conta guarda civil, né, serviço público, mais o que você tiver averbado fora, Sim. tá? Nada impede que você averbe agora, mas ele vai contar todo o período averbado e mais o aqui dentro em 18 de março de 2022. Ali ele faz a contagem para quê? Para estabelecer um pedágio. Sim. Se o homem tem 35 anos de contribuição ali, ele não tem mais pedágio. Sim. Se a mulher tem 30 anos de contribuição naquela data, ela não tem mais pedágio. Qualquer contagem menor do que 35 anos para homem e 30 para mulher gera um pedágio. Qual que é o pedágio, Márcio? O dobro do que falta. Então, no meu caso, quando eu cheguei em 18 de março de 2022, faltavam 14 anos para 35. Eu tinha 21 para 35, 14. Caro pedágio, hein? Os 14 anos em cima do pedágio virou 28. Aí eu pego 2022 e jogo 28, vai dar 2040, né? Sim. Ou seja, eu vou estar com 72 anos de idade. Você poderia até, inclusive, mudar de nome, né? Ter o nome social para, né, se Deus quiser, Inspetor Matusalém. Matusalém. Matusalém, Então é uma regra que, tanto que ela joga pra frente que não vale a pena pra mim. Sim. Mas ela vale a pena para aquele colega que ingressou em 91, Sim. 92, para aquele colega que ingressou antes de 90, né, da década de 90. Daí, né, que eu sou de 95, né? Ela vale a pena porque ela vai chegar lá em 2022, ela vai contar seu tempo, por exemplo, Vilar, e ela vê que faltava pouco para os 35 anos. Aí aplica o pedágio, se aplica o pedágio, mesmo aplicando o pedágio, a sua idade ainda vai ser reduzida. E aí ela começa a reduzir de 60 anos e não de 65. Sim. É outra vantagem, né? Para o homem ela começa a reduzir de 60 e para a mulher ela começa a reduzir de 57. Para cada ano de contribuição que passa, dos 35 reduz 1 da idade. Mas primeiro tem que pagar o pedágio, né? Vamos usar um exemplo bem simples aqui. O colega que chegou lá em 2022, ele tinha 33 anos de contribuição e 50 de idade. Um exemplo simples, 33 anos de contribuição, 50 de idade, ele começou a contribuir com 17, certo? 33 para 35 faltava 2, pedágio vezes 2, 4. Então ele tem 50 anos de idade e vai ter que pagar 4 de pedágio. Aí ele vai ter que trabalhar até os 54, é garantido, ele vai ter que trabalhar lá até os 54. Sim. Chega no 54, faz de novo a contagem. Aí vê lá, poxa, se ele tinha 33 mais 4 que ele passou, ele tem 37. 37 de contribuição, ele tem 54 de idade. Ele já pode se aposentar? Ainda não, porque ainda não fechou 95, né? Então tem que somar a idade mais a contribuição e fechar 95, no caso do homem, e no caso da mulher é 87. Fechou os 95? Não fechou. Então ele vai somando um de contribuição, diminuindo da idade. De qualquer forma, ele vai se aposentar antes dos 60 anos de idade que estava previsto na regra, né? Deixa eu ver se a mulher é 87 mesmo. 57 com 30 é 87. No caso da mulher, no caso do homem, a contagem dá 95. No caso da mulher, tem que dar 87. Então, ele permite reduzir a idade. E a vantagem dessa regra, a grande vantagem é que você reduz a idade e mantém a aposentadoria com paridade e integralidade. Para quem ingressou antes de 2003. Para quem ingressou antes de 2003, né? Então,
Aí ele fala lá, acho que no inciso primeiro, lá ele fala assim, no parágrafo primeiro, ele fala assim, o servidor que optar pela transição 2, né, do inciso 2, pode se aposentar com paridade e integralidade desde que cumpra os requisitos lá do inciso primeiro do artigo. O inciso primeiro fala ter ingressado antes de 31 de dezembro de 2003 e não ter optado pelo Sampaprev. Sim. Ou seja, não fez opção pela Sampaprev, mantém paridade e integralidade. O que isso significa? Que se você optar pelo Sampaprev, você assinou uma declaração de que você não quer mais paridade nem integralidade. É o FUNPREV. É o FUNPREV. Exatamente. O FUNPREV, ele é o fundo complementar, o Sampaprev. É que ele saiu em 2017, né? Mas aí, agora em 2021, vem com o nome de FUNPREV. Exato. Mas é exatamente o mesmo sistema. Optou por ele, você não abriu mão da paridade e da integralidade. E a gente ajuda até, você tocou num ponto, que é desmistificar a questão do subsídio. Sim. Porque havia lá uma nebulosidade que ao optar pelo subsídio abriria mão da paridade, né? Ou seja, né, nós já tivemos aposentadorias, né, pessoas que optaram pelo subsídio, elas não perderam a paridade. Justamente. Né? E aqui você está trazendo o esclarecimento que justamente em que circunstância o servidor perde a paridade? Quando ele não cumpre os requisitos da aposentadoria, né? Por algum motivo lá, vamos chamar por invalidez, né? Que exatamente. Não é voluntária, mas às vezes necessária, né? Para o bem-estar da pessoa. Aí não tem a paridade, infelizmente, né? E a opção pelo FUNPREV. Isso. Então, o servidor que tem paridade fez a opção pelo FUNPREV, ele automaticamente abriu mão da paridade, né? Justamente, Vilar. Inclusive, fazer um apontamento que o subsídio ele trouxe várias... Posso falar curupira? Porque... O outro nome que a gente usava lá, falaram que refere-se a uma pessoa, não vou falar, né? Não, então, curupira. Posso falar de curupira, né? Mula sem cabeça? O subsídio trouxe várias curupiras e mulas sem cabeças que, assim, ao longo do tempo foram se desmistificando. Uma era de que quem optasse pelo subsídio não seria promovido. Na promoção agora do Evandro, o Evandro não optou pelo subsídio e foi promovido. Sim. O Valdemir, que é meu amigo também, optou pelo subsídio e foi promovido na mesma lista. Né? Então é uma curupira que se enterra, né? Exatamente. Outra mula sem cabeça é que quem optasse pelo subsídio não se aposentaria com paridade e integralidade. Eu vou usar o exemplo do Claudir Valêncio Neto, que ele é Claucir, que ele era lá da Campo Limpo ou MBoi. Ele se aposentou, optando pelo subsídio com paridade e integralidade. A gente vê que esses mitos vão caindo por terra, né? Então, são, assim, regra geral, 65 homens, 62 mulher. Antes dessa idade, você não se aposenta. Transição 1. Homem consegue se aposentar com 62, mulher com 57, Sim. Só que perde paridade e integralidade. Sim. Transição 2, você consegue reduzir essa idade até 50 anos, 51, 52, 53, depende da sua contribuição, Sim. E leva a paridade e integralidade. Mas tem o pedágio, tem que prestar atenção no pedágio, porque o pedágio é obrigatório. Exatamente. Né? Eu falo como exemplo, porque faltava 14, meu pedágio jogou 28. O meu pedágio termina com 72 anos de idade. Ou seja, mesmo que eu faça 65, eu tenho a contribuição, eu não consigo me aposentar. Eu tenho que aguardar os 72 anos de idade, que é quando acaba o pedágio. Quase já escutando as batidas na porta da expulsória, né? Isso. E aí, você vai embora ou não? Ou não vai. A expulsória, para quem não sabe, hoje são 75 anos. 75 anos de idade. Exatamente. E a transição 3, que é a aposentadoria por insalubridade, ela exige que você tenha 25 anos de exposição à insalubridade. E aí a gente consegue trabalhar com essa regrinha fora da regra geral. A gente consegue usar lá o decreto 61.150, que ele trata dessa regrinha aí. Tem um cálculo também para fazer, pode chegar a 100%, não é fácil de chegar, mas é uma aposentadoria... Eu falo distante da nossa realidade, Vilar, porque é difícil de comprovar essa exposição. Sim. É difícil de comprovar. Agora, o pessoal que recebe o subsídio, se a pessoa optar pela insalubridade em vez de optar pela periculosidade, o fato de ser paga a insalubridade para ele é uma comprovação, porque só paga mediante exposição. Que era uma alteração em relação ao que era anterior. Isso. Anterior era por sujeição. Era sujeito a. Exatamente. Agora é por exposição propriamente dita. Exato, né? Só paga se expor. Antigamente não. Exatamente. Antigamente pagava por estar sujeito. Tanto que a gente recebia na licença médica. Exatamente. Né? Então continuava recebendo. Mas essa regra, a emenda 41, ela trouxe algumas novidades sobre abono de permanência. A gente pode fazer um programinha depois só falando de abono de permanência. Sim. Outro programinha falando só sobre pensão por morte. Essa ficou dura. Evite morrer.
porque ficou dura mesmo a pensão por morte, né? O seu ente vai sofrer demais. Desassistido, completamente desassistido. O que eu posso falar é que aqui entre nós dois, se nós virmos a falecer, a nossa família vai ficar com no máximo 50% do que a gente ganha, né? Mais 10% por algum dependente que tenha menos que 21 anos de idade. E a gente tem que lembrar que isso é resultado de Brasília, tá? Isso, A prefeitura fez um Ctrl-C, Ctrl-V de Brasília, justamente. né? Ela é a emenda 103 copiada e colada. Exatamente. 103 copiada e colada. Assim, o que eu posso dizer que a prefeitura foi menos ruim do que o governo federal é porque eles permitiram reduzir a idade mantendo paridade e integralidade. Isso o governo federal não permite. Exatamente. Lá Ou seja, para os federais não serve. Essa colher de chá que tem para nós aqui, não tem para o servidor federal. Não, é só para o município de São Paulo. Exatamente. Nem para o estadual. Os estaduais também não têm a colherzinha de chá, Olha aí. só para o servidor municipal. E aí, damos a César o que é de César. Milton Leite colocou essa emendinha lá. Show. Né? Então, foi uma emendinha que valeu a pena. Mas tem uma regra, ô Vilar, que é o seguinte. Eu vou pedir até para colocar aqui na tela o artigo 29 do Decreto 61.150, e que ele trata da pensão para pessoas, para servidores, pensão para servidores que têm filho com deficiência. Filho com deficiência. Que inclusive pega o espectro autista, né? Pode colocar na tela, por gentileza, o Decreto 61.150, 2022, artigo 29, inciso 1. Vamos ver se ele entra aqui. Vamos lá, fazer a leitura do texto. Para fins de concessão de pensão, a comprovação da invalidez será obrigatoriamente realizada mediante avaliação pericial e avaliação da deficiência intelectual ou mental. Será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional interdisciplinar sob gestão do IPREM. Então, o que a gente está falando aqui? Que quem reconhece a invalidez, a deficiência, é uma equipe multiprofissional interdisciplinar sob gestão do IPREM. Olha o que diz o parágrafo único, isso que é preocupante. Sim. O diagnóstico da invalidez, da deficiência grave, da deficiência intelectual ou mental e o reconhecimento da dependência econômica devem estar caracterizados em momento anterior à data do óbito do servidor ou do aposentado. Exatamente. Fazendo a leitura desses dois dispositivos, o que você pode entender? O dispositivo de cima fala: quem reconhece deficiência ou incapacidade é o IPREM, uma equipe multidisciplinar. Tem que pedir. Isso. Quem reconhece são eles. Embaixo fala: tem que ser reconhecido antes do servidor morrer. Ou seja, o servidor em vida Tem que fazer tem que o encaminhar o reconhecimento. processo para o IPREM e pedir. Exatamente. Porque se ele não fizer, aí lascou. O filho com incapacidade ou deficiência pode ter problemas aí para receber a pensão. Não Sim. receber a pensão, é porque é o seguinte: a regra de pensão, ela diz, o filho com deficiência, o filho com incapacidade, a pensão dele não se encerra aos 21 anos como no filho normal. Ela posterga, podendo ser vitalícia, Sim, desde que a deficiência não se afaste. sim. Né? Ou seja, enquanto ele for deficiente, ele recebe. Se ele for deficiente a vida inteira, ele vai receber a vida inteira. Então, o que muda de um filho deficiente para um filho não deficiente é que ele continua recebendo enquanto ele tiver a deficiência. Em cima desse texto, o que nós fizemos? Nós fomos ao IPREM, perguntar para o IPREM: olha, como que a gente vai fazer para cadastrar os filhos dos nossos servidores que têm deficiência? Já que, como eu disse lá no começo do programa, do bloco, o IPREM ainda não tem a equipe multidisciplinar. Não tem essa equipe aí multidisciplinar e biopsicossocial. Como que a gente faz? A resposta do IPREM, eu vou colocar no site, vou deixar aqui para fácil consulta de todos, porque o IPREM respondeu da seguinte forma: na nossa leitura da norma, primeiro eles começam a resposta assim: o IPREM ainda não tem a equipe multidisciplinar. O IPREM não tem essa equipe ainda. Sim. Aí eles falam: na nossa leitura da norma, basta que a deficiência seja diagnosticada por laudo. Ponto. Então, ou seja, se a deficiência for diagnosticada por laudo, qualquer laudo, antes da morte do servidor, isso basta para o IPREM. Porque quando chegar no pedido de pensão, o IPREM vai referendar o laudo externo e aceitar isso como comprovação para fins de concessão de pensão até vitalícia do filho com deficiente. Sim. Então ficou um pouco mais fácil, né? Não vai ser necessário passar lá com o IPREM para fazer isso em vida. O servidor pode ficar um pouco despreocupado, mas o filho tem que estar laudado antes da morte do servidor.
E é importante, a gente até fala assim, é importante fazer esse laudo até o reconhecimento pela própria COGES. Sim. A COGES tem a equipe que faz esse tipo de laudo, fazer esse reconhecimento com a COGES, porque o laudo da COGES ele tem mais facilidade de trânsito dentro do município de São Paulo. Você consegue, né? Por exemplo, se você traz um laudo lá, você tem um filho lá no Pernambuco, você traz o laudo lá do médico do Pernambuco. Aí quando ocorre o falecimento do servidor, o servidor vai lá e o filho do servidor vai lá, comparece, pede a pensão e tal, tá lá dizendo que ele tem um diagnóstico de incapacidade. Aí o pessoal fala assim, mas e esse médico, será que existe? Quem que vai no Pernambuco perguntar se ele existe? Exatamente. Né? Então o laudo nosso aqui do A administração COGES... costuma procurar pelo em ovo, né? E vai... costuma achar. Exatamente. O que é pior, né? Pode acontecer. Exatamente. E assim, se eventualmente um caso for necessário ir para a justiça, o laudo COGES está dentro da administração pública, Sim. porque a justiça não trata a prefeitura separadamente. Não. Ela trata a prefeitura como ente, vamos dizer assim, uma pessoa jurídica só, né? Ou seja, o setor X recebeu? Recebeu. Falei, então vocês sabiam. Se vocês aí dentro não se conversam, o problema é de vocês. Exatamente. Né? Então, assim, é bom orientar, porque às vezes, e a gente sabe muito bem disso, principalmente na questão social, né? Que quando o policial falece, e aí a gente vê que tem documentação em aberto, e aquilo causa um dano para quem? Para quem ficou. Uhum. Porque vai ter dificuldade nisso. Então, você que está assistindo, aproveite esse momento para, se você tem um filho com deficiência, para você garantir o bem-estar do seu filho quando você não estiver mais aqui, né? Isso, e tem mais uma diferença, Vilar. Eu falei também sobre a idade, que o filho com deficiência, ele posterga depois dos 21, podendo ser vitalícia, mas o cálculo também é diferente. Sim. O meu filho, o seu filho, se for receber a nossa pensão hoje, como eles não têm deficiência, a pensão ela é a partir de 50%, sendo mais 10% por cada dependente. O filho com deficiência, a pensão ela é 100%, até o teto do INSS. Sim. Hoje está em R$ 7.700, se eu não me engano, R$ 7.700. Então, até o teto do INSS é 100%. Se pega um servidor que ganha mais do que 7.700, ela vai parar em 7.700. Mas se pega um servidor como eu, que ganha menos que 7.700, ele vai receber o 100% da pensão do servidor, pelo período enquanto tiver deficiente. Sim. A gente fala isso porque a gente tem, assim, eu conheço bastante colega que tem filhos que têm o espectro autista. Sim. E ele é classificado como deficiência para esses fins. Exatamente. O filho o servidor que tem um filho autista, ele vai receber a pensão dele vitalícia. Vitalícia, porque o espectro autista, pelo menos eu não conheço o caso de se afastar o espectro autista, né? Sim. Tem níveis e tal, mas não se afasta. Então, é importante o quê? Laudar, diagnosticar, ter o laudo, até mesmo para a gente estar com aquela açãozinha lá da redução da jornada de trabalho, né? Se for o caso e tal. Mas é importante fazer esse procedimento com o servidor em vida ainda, né? Sim. Porque olha só, olha que interessante. Tem um colega que ele está documentando o laudo do filho dele para reconhecer o espectro autista. Se ele falecer antes de sair o laudo, ele vai ter problema. Vai ser uma briga. Vai ser uma briga, porque ele está documentando ainda. Então, o ideal é que saia o laudo antes dele falecer, né? E aí, tomem essas providências para assim, deixar a família com um pouquinho mais de segurança. Exatamente. Porque a minha família, por exemplo, não tem segurança nenhuma. Se eu falecer hoje, vai pegar meu subsídio, dividir pela metade e pagar para minha esposa pelo período de 15 anos, porque ela ainda não tem 44, Sim. né? E depois de 15 anos, quando ela tiver já está com 41, 56 anos, acaba a pensão e ela volta para o mercado de trabalho. Essa é a regra de pensão hoje, né? Aliás, tem um programinha aqui, eu peço até para colocar na descrição do nosso canal, o programinha da pensão, porque ali explica a regra de pensão. Tá dura, não morra porque tá dura, vai deixar a família desassistida, né? Um dos projetos de lei que a gente apresentou na Câmara, a gente fala de segurança familiar, de segurança alimentar, é justamente por isso, porque no falecimento a pensão ela não vem vale alimentação, não vem auxílio refeição e vem metade do subsídio seco. É uma redução maléfica. Se o guarda tem uma casa financiada, seguramente não vai conseguir pagar. Com certeza. Ou come ou paga a casa, né? Então, ficou uma regra muito excessivamente dura. Fora isso, os 14% para aposentado, que é, assim, das injustiças, acho que é a maior. Com certeza. Né? O colega já contribuiu a vida inteira e ainda tem que voltar a contribuir com esses 14%. Então, é uma regra dura, é um espelho da regra federal. Sim. E enquanto a gente não mudar essa regra lá no governo federal, lá em Brasília, não é possível mudar em São Paulo. O prefeito não tem essa autonomia de falar assim, eu não vou cobrar os 14% lá, não é porque... Então até porque foi assim, uma exigência lá na época da implementação, falaram assim, não, o que nós estamos fazendo aqui não se aplica ao servidor, né? Só que aí depois falou assim, olha, você precisa de dinheiro? Preciso. Foi então,
Ponha essa regra aqui pro seu servidor, porque senão você não vai ter dinheiro. É exatamente, foi na negociação, né? Foi, dos foi o que fizeram, né? Foi lá que federais. tomou uma pernada, o Evandro, né, quase descabelou lá, né? E é cabelo pra caramba daquela cabeça lá, entendeu? Lá em Brasília, mas enfim, né? O resultado tá aí, né? Gente, e assistam, continue acompanhando o programa Fique por Dentro. Esse tema de pensão por morte e de aposentadoria é complexo, mas vocês têm assessoria. O sindicato tá aqui para te apoiar. Chegamos ao final de mais esse Fique por Dentro. Para você que nos assistiu, espere que o Rafael vai te dar um recadinho aí. Exatamente, policiais. Mais uma vez, para você que não é inscrito, se inscreva no programa Fique por Dentro. Ative o sininho de notificações. Coloque a aba lá, todas, para que vocês recebam as atualizações da página. Curta, comente e compartilhe. E deixe um like no Fique por Dentro.